No dia 29 de agosto de 2009, uma missa fúnebre foi realizada na Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Boston, em Massachusetts. Foi um evento grandioso. 3 ex-presidentes dos Estados Unidos e o presidente em exercício na época, Barack Obama, estiveram presentes. Obama fez um dos elogios fúnebres. Ele observou sobre o falecido que era um homem que havia conquistado muito, mas também sofreu, afirmando: ele perdeu 2 irmãos antes dos 16 anos de idade. Ele viu mais 2 serem tirados violentamente de um país que os amava. Ele se despediu de sua amada irmã Eunice nos últimos dias de sua vida. Ele sobreviveu por pouco a um acidente de avião, viu 2 filhos lutarem contra o câncer, enterrou 3 sobrinhos e enfrentou fracassos e decepções pessoais da maneira mais pública possível. Ele estava falando de Edward Kennedy, conhecido por todos como Ted Kennedy, o filho mais novo de Joe Kennedy, e o último da geração da família que dominou a vida política americana na década de 1960. Durante essa última época, Ted havia enterrado 2 de seus irmãos mais velhos, o presidente John F. Kennedy, ou JFK, e o candidato presidencial de 1968, Robert ou Bob Kennedy. Em contraste com seus irmãos, Ted viveu uma vida longa, tornando-se um dos principais líderes do Partido Democrata e desempenhando um papel substancial na política do país por mais de 40 anos. Mas agora isso havia chegado ao fim. O funeral de Ted não marcou tanto sua morte, mas sim a saída da dinastia Kennedy do primeiro escalão da vida americana. 2 anos depois, quando o filho de Ted, Patrick, decidiu não buscar a reeleição como deputado por Rhode Island. Na Câmara dos Representantes, foi a primeira vez desde 1947 que um membro dos Kennedys não ocupava um cargo político. E, no entanto, tudo havia começado de forma tão humilde. Os Kennedys eram descendentes de 2 entre as centenas de milhares de irlandeses que fugiram da Irlanda no final da década de 1840 após a terrível fome da batata que atingiu o país. Esta é a notável história da família Kennedy, sua improvável ascensão e gradual declínio na vida americana. Os Kennedys realmente vêm de uma espécie de linhagem dominante. Séculos atrás, antes da Irlanda ser totalmente conquistada e extensivamente colonizada pela coroa inglesa, a ilha era dividida em dezenas de senhorios de vários tamanhos. Por exemplo, havia grandes senhorios cujos governantes afirmavam ser reis regionais de partes da ilha, como os O'Neill e O'Donnell de Ulster no norte, ou os McMurray Caverners em Leinster e os O'Brien em Munster no sul. Os O'Kennedy eram um desses grupos senhoriais. Eles detinham o poder na região de Ormond, na Irlanda, ao redor dos condados de Tipperary e Kilkenny, no final da Idade Média, na extremidade sul da região central da Irlanda. Esse senhorio já estava sob ameaça dos condes anglo-irlandeses de Ormond, quando a conquista Tudor da Irlanda começou no século XVI. Ramos posteriores da família foram dispersos à medida que novos projetos coloniais eram realizados. Alguns acabaram indo para o norte, para Mayo, na costa oeste. Outros foram para Antrim e o leste de Ulster, enquanto outros ainda seguiram para o leste, para Leinster. Foi aqui que os Kennedys americanos têm sua origem. O fundador da dinastia, Patrick Joseph Kennedy, bisavô de Ted, nasceu em Dunganstown, no condado de Wexford, no sudeste da Irlanda, em 1823. Filho de um fazendeiro de recursos muito modestos, ninguém poderia suspeitar quando ele nasceu que um de seus netos, e através dele, seus bisnetos e descendentes, alcançariam tanto. Naquela época, na Irlanda, a grande maioria das terras era propriedade de grandes latifundiários de origem anglo-irlandesa, inglesa ou escocesa.
Enquanto eles arrendavam suas propriedades para pequenos agricultores que sobreviviam cultivando batatas, que haviam se tornado o alimento básico da ilha desde que foram introduzidas na Europa, vindas das Américas no século XVI. A ilha ela estava relativamente superpovoada para o seu nível de produtividade econômica. A população havia atingido o pico de mais de 8 milhões no início da década de 1840, um número maior do que o número de pessoas que vivem hoje na ilha da Irlanda, e muito superior à média populacional durante o século XX. Isso significava que uma falha na colheita da batata era perigosa, e em alguns anos havia más colheitas. Patrick Kennedy sabia tudo sobre isso. Enquanto crescia em Wexford, ele ajudava na fazenda do pai e sabia como a vida podia ser precária quando uma colheita ruim acontecia. Foi com consternação que ele viu a colheita começar a fracassar completamente, com um aspecto escuro e doente em meados da década de 1840. Essas não eram batatas de má qualidade. Elas eram totalmente incomestíveis. A praga da batata chegou à Europa a bordo dos primeiros navios a vapor. Em menos de um ano, as pessoas começaram a morrer quando a fome se instalou em toda a Irlanda. Então, quando chegou o chamado Ano Negro de 1848, as pessoas começaram a fugir. Centenas de milhares de homens, mulheres e crianças irlandeses embarcaram em navios infestados de doenças rumo às Américas em busca de comida e uma vida melhor. Patrick Kennedy estava entre eles em 1849. Patrick Kennedy rapidamente encontrou trabalho como tanoeiro, fabricando barris após chegar a Boston. Ele também conheceu e se casou com uma irlandesa, Bridget Murphy, que também tinha acabado de chegar à América. Eles tiveram 5 filhos em rápida sucessão antes de Patrick morrer em 1858 de cólera ou tuberculose. Bridget, que tinha sido empregada doméstica antes de se tornar mãe, voltou a trabalhar como cabeleireira e a família sobreviveu. Mas não foi um começo fácil, já que o sentimento anti-irlandês estava extremamente forte nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, devido ao verdadeiro dilúvio de imigrantes irlandeses no país, desde a época da fome até o início do século XX. O ramo da família Kennedy, que se tornaria onipresente na vida americana, descende do filho mais novo de Patrick, Patrick Joseph Kennedy, mais conhecido como P.J. Kennedy. Ele nasceu em 14 de janeiro de 1858. A doença que tirou a vida de seu pai também levou seu irmão mais velho, John, no mesmo ano em que P.J. nasceu. Portanto, foram o jovem P.J., sua mãe e suas 3 irmãs que tiveram que se virar sozinhos em Boston nas décadas de 1860 e 1870. PJ deixou a escola quando tinha 14 anos para tentar ajudar sua mãe e irmãs. Ele se saiu extremamente bem, um testemunho de como o trabalho duro podia levar ao sucesso na América naquela época. Começando como estivador em Boston, na década de 1880, ele já tinha dinheiro suficiente para comprar um bar no distrito de Haymarket Square da cidade. Com os lucros do primeiro estabelecimento, ele logo adquiriu mais 2 e montou sua própria destilaria para produzir uísque. Após isso, a política passou a chamar sua atenção. Enquanto os irlandeses sofriam muito preconceito na América, da mesma forma que os italianos e outros sofreriam, em pouco tempo, à medida que chegavam em grande número, eles perceberam que podiam literalmente tomar conta de bairros e distritos inteiros se estabelecessem neles em grande quantidade. Isso certamente aconteceu em partes de Boston, e mesmo enquanto ele se destacava como um empresário importante na cidade, P.J. Kennedy também estava se tornando membro da Câmara dos Representantes de Massachusetts pelo Partido Democrata. Ele ocupou vários outros cargos nos anos seguintes, embora nunca tenha buscado se dedicar totalmente à política. Kennedy era um empresário de Boston que se envolvia ocasionalmente na política. Esse pêndulo oscilaria durante a vida de seu filho e de seus netos.
O filho em questão era Joseph Kennedy Sr., mais conhecido simplesmente como Joe Kennedy. Embora seu pai certamente tenha preparado o terreno para a ascensão dos Kennedys como uma grande família de Boston, Joe Kennedy foi a figura determinante no surgimento dos Kennedys como uma dinastia política que moldou a América do século XX. Seu sucesso nesse sentido, mais tarde na vida, foi possibilitado por sua ascensão como uma figura empresarial nacional na primeira metade de sua vida. Nascido em 1888, Kennedy estudou economia em Harvard e depois foi para Wall Street, trabalhando para várias corretoras como a Hayden Stone Company a partir de meados da década de 1910. Era uma boa época para entrar nesse setor. Assim que a turbulência política e econômica, que continuou na Europa até 1923, bem além do fim da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, começou a diminuir. Um boom econômico começou, conhecido como os loucos anos 20. Kennedy ganhou muito dinheiro, tanto como corretor de ações, quanto administrando seus próprios empreendimentos comerciais durante esses anos. Embora ele não fosse um homem que fez fortuna sozinho, o dinheiro do pai ajudou em sua ascensão. Por exemplo, ele usou um empréstimo muito substancial de PJ para se impor no Columbia Trust Bank, que estava passando por dificuldades financeiras na época. Ele também foi nomeado para o conselho de várias empresas em Massachusetts, sem dúvida se beneficiando do status de PJ no estado. Ainda assim, isso não deve tirar totalmente o mérito do sucesso de Joe. Ele tinha um bom senso para os negócios, o que foi demonstrado por suas investidas em setores inovadores. Por exemplo, na década de 1920, ele investiu pesado nos estúdios de cinema em Hollywood e na indústria cinematográfica emergente em todo o país. Ele fez isso justamente quando Hollywood estava fazendo a transição para os filmes falados, filmes com falas em vez de cartelas de texto, e ganhou muito dinheiro nesse processo. Também houve rumores persistentes ao longo dos anos de que Joe Kennedy foi um grande contrabandista de bebidas alcoólicas na costa leste durante o período da Lei Seca, de 1920 a 1933, embora a família certamente tenha feito grande parte de sua riqueza inicial com álcool na época de PJ e tivesse algumas conexões casuais com organizações criminosas. Em Nova York, não há evidências concretas para provar que Joe Kennedy esteve envolvido no contrabando de bebidas alcoólicas. Vale a pena avaliar exatamente o quão rico Joe Kennedy se tornou, pois a ascensão de seus filhos ao cenário político nacional foi diretamente possibilitada por sua riqueza. Embora ele nunca tenha divulgado quanto possuía, e isso foi antes de listas de ricos começarem a estimar publicamente a riqueza das pessoas, os historiadores estão confiantes. Sua riqueza eventualmente chegou a centenas de milhões, tornando-o um bilionário em termos modernos. Ele teve uma vantagem inicial graças ao seu pai, depois expandiu isso para milhões de dólares nas décadas de 1910 e 1920, antes de continuar construindo e crescendo nas décadas seguintes com base em seu capital existente. Uma das coisas que ampliou sua riqueza a longo prazo foi seu investimento em propriedades no início da década de 1930. Os preços dos imóveis haviam despencado em meio à Grande Depressão e Joe adquiriu muitos bens imobiliários. Um investimento óbvio para alguém que podia comprar muitos imóveis e esperar 5, 10, 15 ou até 20 anos até que eles se valorizassem dramaticamente. Da mesma forma, seus investimentos anteriores nos estúdios de cinema continuaram simplesmente a gerar cada vez mais dinheiro com o passar do tempo. Joe também estava começando a distribuir a riqueza da família, criando fundos fiduciários para seus filhos e comprando propriedades para sua família em Massachusetts e em outros lugares. Esses eram os mecanismos do poder financeiro que permitiriam que seus filhos se concentrassem na política e em outros empreendimentos sem se preocupar com dinheiro nos anos seguintes.
A riqueza de Joe Kennedy foi o lubrificante que impulsionou o papel dos Kennedys na vida americana à medida que o século XX avançava. Assim como seu pai antes dele, Joe sempre teve um interesse paralelo pela política. Isso começou mais tarde na vida dele. Ele já tinha mais de 40 anos quando assumiu o cargo de presidente da Comissão de Valores Mobiliários em 1934, um órgão regulador dentro do mundo financeiro americano para o qual Kennedy, como um grande nome de Wall Street, era uma escolha lógica. A SS havia acabado de ser criada pela nova administração do presidente Franklin Delano Roosevelt para regular Wall Street e garantir que a especulação excessiva que provocou o crash de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu não acontecessem novamente. Sua nomeação destaca os laços de Kennedy com a administração Roosevelt desde seus primeiros anos, e ele continuaria a prosperar na política enquanto Roosevelt estivesse no cargo. Por exemplo, Kennedy foi nomeado chefe da Comissão Marítima dos Estados Unidos durante o segundo mandato de Roosevelt. Era uma relação de reciprocidade. Kennedy havia publicado um livro intitulado Eu Apoio Roosevelt, em 1936, ano da eleição presidencial, em que Roosevelt conquistou seu segundo mandato após uma vitória esmagadora sobre Alf Langdon. No livro, Kennedy havia exposto os argumentos a favor da estratégia econômica de Roosevelt, o New Deal, contra seus muitos críticos. O apoio de um líder empresarial proeminente como Kennedy foi uma bênção para a campanha de Roosevelt, e ele continuou a retribuir essa dívida. Em 1938, o presidente o nomeou embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Kennedy serviria no cargo por 2 anos, um período crítico na política europeia, enquanto o continente mergulhava na Segunda Guerra Mundial. Kennedy assumiu seu posto em Londres justamente quando os alemães estavam prestes a concluir o Anschluss da Áustria, em março de 1938. Ele foi um embaixador polêmico. Kennedy era claramente antissemita e também apoiava-se a política de apaziguamento da Grã-Bretanha em relação à Alemanha nazista. Quando Winston Churchill, o grande opositor do apaziguamento, foi nomeado novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha em maio de 1940 e começou a obter ajuda financeira de Roosevelt em Washington, a posição de Kennedy deixou de ser sustentável. Em setembro de 1940, ele voltou para casa após ser chamado de volta. Joe Kennedy não usaria sua entrada na política nacional durante as administrações de Roosevelt como trampolim para ele próprio concorrer a um alto cargo político. Em vez disso, ele desenvolveu a ideia de que poderia usar sua riqueza e status para fazer um de seus filhos presidente dos Estados Unidos no futuro. Ele tinha inúmeras opções para escolher. Joe e sua esposa, Rose, com quem se casou em 1914, tiveram 9 filhos ao todo, 4 meninos e 5 meninas. O mais velho dos filhos era Joseph Jr., nascido em 1915, seguido por John, conhecido dentro da família. E para aqueles que o conheciam como Jack, em 1917, Robert ou Bob em 1925 e, finalmente, Edward ou Ted em 1932. As 5 meninas eram Rosemary, nascida em 1918, Kathleen ou Kik, nascida em 1920, Eunice, nascida em 1921, Patrícia, nascida em 1924, e Jean, nascida em 1928. Quando começou a conquistar cargos políticos nos governos Roosevelt, na década de 1930, Joe já preparava Joseph Jr. para entrar na política. O objetivo era que ele se tornasse presidente um dia, o que não seria pouca coisa caso conseguisse. Ainda havia um forte sentimento anti-irlandês e anticatólico romano em grande parte dos Estados Unidos naquela época. E se Joseph Jr. Kennedy algum dia se tornasse presidente dos Estados Unidos, provavelmente teria que fazê-lo como o primeiro católico romano a entrar no Salão Oval.
Em 1928, Al Smith, um líder político popular e competente, havia perdido a eleição presidencial dos Estados Unidos para o candidato republicano Herbert Hoover, por ampla margem, depois que o sentimento anticatólico se tornou um fator na eleição. Já que Smith era católico, com ascendência irlandesa e italiana. Assim, os Kennedys enfrentaram uma batalha difícil nesse aspecto. No final das contas, não foi o sentimento anti-irlandês ou anticatólico que impediu Joseph Jr. de ascender a um alto cargo político nos Estados Unidos. Foi o início dos primeiros estágios do que ficou conhecido como a maldição dos Kennedy. Esse é um elemento trágico da história da família, na qual eles sofreram um número incomumente grande de mortes prematuras, doenças, assassinatos e outras tragédias familiares. Isso começou durante a Segunda Guerra Mundial e se estendeu até os tempos modernos. Joseph Kennedy Jr. foi sua primeira vítima. No dia 12 de agosto de 1944, enquanto participava da Operation Aphrodite, uma missão para lançar antigos aviões do exército aliado contra alvos alemães por controle remoto. Com explosivos a bordo, ele e sua equipe foram mortos nos céus da Inglaterra depois que os explosivos em seu avião detonaram. Muito antes do que deveriam e antes que Kennedy e os outros tivessem saltado do avião. Isso pôs fim às ambições de seu pai de fazer com que Joseph Jr. se tornasse presidente um dia, embora ele logo simplesmente transferisse essas ambições para o segundo filho mais velho, John ou Jack. Enquanto isso, Kathleen Kennedy, que havia permanecido na Inglaterra e se casado com um membro da aristocracia britânica, morreu em um acidente de avião enquanto sobrevoava a França durante as férias no início do verão de 1948. A maldição dos Kennedy envolveria desastres aéreos de forma incomum ao longo dos anos. Por fim, Rosemary Kennedy havia sofrido uma grande injustiça em 1941. Ela tinha pouco mais de 20 anos e estava instável com variações de humor. Depois que a família voltou da Grã-Bretanha, em 1940, Joe Kennedy foi aconselhado por médicos de que ela deveria se submeter a um novo tipo de operação que na época estava sendo promovida como uma cura para problemas de comportamento. Era chamada de lobotomia. Em retrospecto, Joe Kennedy não pode ser totalmente culpado por concordar com o que os médicos propuseram, e ninguém sabia o quão terrível era a inovação médica das lobotomias na época. No entanto, a maneira como ele fez Rosemary passar pela cirurgia sem consultar o resto da família foi imperdoável. A operação não foi bem sucedida. Rosemary ficou com habilidades cognitivas limitadas. Ela viveria uma vida longa e, eventualmente, o contato foi restabelecido com o restante da família. No entanto, Joe inicialmente a escondeu em uma instituição onde foi mantida afastada dos irmãos sem que eles soubessem plenamente o que havia acontecido com ela por décadas. Deixando de lado as circunstâncias trágicas de Rosemary, a família Kennedy era, de outra forma, uma família muito unida. Conforme os filhos de Joe cresciam, casavam-se, formavam famílias e muitas vezes mudavam-se para outros estados. No entanto, o complexo Kennedy em Hyannisport, em Cape Cod, no sul de Massachusetts, servia de base para eles e um lugar onde passavam feriados e outros eventos juntos. A ligação dos Kennedys com Hyannisport começou em meados da década de 1920, quando a jovem família começou a passar férias lá durante os verões em casas alugadas. Em 1928, Joe comprou uma das casas de campo onde já haviam passado férias antes e começou a reformar tanto a casa quanto o terreno. Com o passar dos anos, ele adquiriu propriedades vizinhas adicionais e gradualmente transformou tudo em um complexo de 3 casas diferentes em um terreno de 6 acres. A casa principal dá uma ideia da dimensão do complexo Kennedy. Ela está distribuída principalmente em 2 andares amplos, embora também haja sótão e porão bastante extensos.
O segundo andar sozinho tem 10 quartos de tamanhos variados e algumas salas laterais adicionais. O porão inclui um pequeno cinema. Vistas panorâmicas sobre Nantucket Sound podem ser vistas da casa e jardins e gramados estão dispostos ao seu redor. Como o complexo Kennedy se tornou o local de muitas campanhas eleitorais e até serviu brevemente como uma Casa Branca de verão, as medidas de segurança ao redor do complexo se tornaram extensas ao longo dos anos. O complexo Kennedy estava em posição de se tornar uma Casa Branca de verão por causa do segundo filho mais velho de Joe Kennedy. Após a morte de Joseph Jr. durante a Segunda Guerra Mundial, o patriarca da família voltou sua atenção para preparar John para se tornar presidente um dia. John também serviu na guerra. Embora tenha sobrevivido, ele não saiu completamente ileso. Designado para a Marinha dos Estados Unidos no Pacífico Sul, John esteve envolvido em 2 ataques dos japoneses, nos quais recebeu reconhecimento por ajudar a resgatar vários homens da morte, quase certa em 1943. Porém, ele teve lesões nas costas permanentes e passou a depender cada vez mais de analgésicos fortes com o tempo. Ao retornar para casa, ele não entrou imediatamente na política. Ele teve uma breve passagem pelo jornalismo antes de ser convencido por seu pai a se candidatar à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ele garantiu uma vaga em um distrito de Massachusetts. No entanto, ele era inicialmente um político desinteressado, em parte porque questões de eleitorado e assuntos domésticos não eram coisas que lhe se interessavam intrinsecamente. Sua verdadeira preocupação era com os assuntos internacionais, já que a Guerra Fria com a União Soviética estava esquentando. Ciente de que os senadores dos Estados Unidos tinham um papel muito maior nos assuntos exteriores, em 1952 ele fez campanha para se tornar um dos 2 senadores por seu estado natal de Massachusetts. Ele concorreu contra Henry Cabot Lodge Jr., que coincidentemente Kennedy também enfrentaria em 1960, quando Lodge foi o vice-presidente indicado por Richard Nixon na eleição presidencial daquele ano. John conquistou uma vitória apertada com 51% dos votos, garantindo uma vaga no Senado com apenas 35 anos de idade. Na Câmara Alta do Congresso, ele se destacou, se posicionando em uma ampla variedade de questões e conquistando um lugar no importante Comissão de Relações Exteriores. Os Kennedys controlaram a política de Massachusetts nesse período com uma máquina política sofisticada. Quando John se candidatou à reeleição para o Senado em 1958, ele derrotou seu oponente, Vincent Celeste, com 73% dos votos. Dado a projeção nacional ampliada de Kennedy, sua reputação crescente e a percepção dele como um político jovem, vibrante e fotogênico, não é surpreendente que logo ele tenha sido apontado como candidato à presidência dentro do Partido Democrata. Ao mesmo tempo, muitos consideravam sua relativa juventude um problema, assim como seu status de democrata da Nova Inglaterra com tendências liberais, em uma época em que os democratas ainda eram o partido dos Estados do Sul e da segregação. Foi uma surpresa para muitos quando ele foi escolhido como candidato do partido na Convenção Nacional Democrata em meados de julho de 1960. Para satisfazer o elemento mais conservador e sulista do partido, Lyndon B. Johnson, um texano tradicional na casa dos 50 anos, foi escolhido como seu companheiro de chapa para vice-presidente. Eles enfrentariam Richard Nixon como candidato presidencial do Partido Republicano e Cabot Lodge, antigo rival de Kennedy, na eleição para o Senado de Massachusetts em 1952, como seu companheiro de chapa. Foi uma das eleições presidenciais mais acirradas da história dos Estados Unidos. Kennedy acabaria vencendo com 49,72% dos votos, enquanto Nixon obteve 49,55%. No entanto, apesar de a votação popular ter sido tão acirrada, Kennedy conquistou 303 votos no colégio eleitoral, enquanto Nixon ficou atrás com 219.
Ao final, lançar Kennedy como candidato foi uma decisão acertada. Sua presença na chapa fez com que os democratas vencessem na maioria dos estados de sua terra natal, a Nova Inglaterra, além de outros estados do norte, como Nova York e Pensilvânia, que eles poderiam ter perdido caso um democrata sulista mais tradicional estivesse na chapa em uma eleição tão acirrada? O período de Kennedy como presidente foi extremamente agitado. Por exemplo, ele herdou um grande problema em Cuba de seu antecessor, Dwight Eisenhower. E a CIA já estava preparando uma invasão mal planejada da ilha caribenha, usando alguns opositores cubanos do novo regime. A invasão da Baía dos Porcos se transformou em um fiasco e convenceu o governo cubano de Fidel Castro de que precisava se aproximar da União Soviética para se proteger dos americanos. Isso, por sua vez, levou à crise dos mísseis de Cuba em outubro de 1962, durante a qual o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear do que em qualquer outro momento antes ou depois. Em casa, o país foi abalado pelo movimento dos direitos civis e pelo apelo por igualdade racial completa, que acabaria com a segregação nos Estados do Sul, um legado do período pós-guerra civil. Isso dividiu o Partido Democrata, o partido tradicional do Sul, desde a Guerra Civil um século antes, mas Kennedy acabou decidindo defender a causa dos direitos civis. Em outros lugares, numa época em que era bastante razoável acreditar que a União Soviética estava vencendo a Guerra Fria, Kennedy supervisionou um enorme investimento na NASA para liderar a corrida à Lua, e também foi a figura-chave ao aumentar o envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra entre o Vietnã do Norte e do Sul. Várias dessas questões eram consideradas divisivas, e Kennedy fez muitos inimigos dentro de órgãos estatais, como a CIA, por criticar suas ações no planejamento da Baía dos Porcos e outras iniciativas. É por isso que tantas teorias surgiram em torno do assassinato de Kennedy por Lee Harvey Oswald enquanto ele passava de carro por Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963. Com o assassinato de JFK, o bastão político da família foi passado para seus dois irmãos mais novos sobreviventes. O próximo mais velho, Robert Kennedy, conhecido por todos que o conheciam como Bob, já tinha uma presença substancial na política nacional. Ele serviu brevemente na Marinha no final da Segunda Guerra Mundial, antes de voltar para casa para estudar Direito em Harvard. Assim como seu irmão mais velho, ele tinha interesse em escrita e jornalismo, e vários dos Kennedys publicaram vários livros cada um. Após um breve período trabalhando no Boston Post, ele entrou para a política nos anos 1950, embora não imediatamente como um político eleito. Em vez disso, grande parte do seu trabalho se concentrou no crime organizado e em suas ligações com os sindicatos dos caminhoneiros. Seus interrogatórios de figuras como Jimmy Hoffa, o presidente da Irmandade Internacional dos Caminhoneiros, perante o Comitê Especial do Senado dos Estados Unidos sobre atividades impróprias no trabalho e na administração, foram manchete em todos os Estados Unidos por meses no final dos anos 1950. Esse trabalho forneceu ampla justificativa para que JFK nomeasse seu irmão como Procurador-Geral dos Estados Unidos em janeiro de 1961, como parte de sua nova administração. Portanto, Bob esteve na linha de frente durante os anos de seu irmão como presidente, envolvido em questões como a crise dos mísseis de Cuba e a resposta do governo ao movimento dos direitos civis. Ele desempenhou um papel de liderança ao responder a várias crises, como a provocada pelo início da construção do Muro de Berlim para dividir a cidade alemã entre Berlim Oriental e Ocidental. Por exemplo, foi Bob quem ajudou a organizar a Cúpula de Viena em junho de 1961, que buscava desenvolver melhores relações entre as lideranças americana e soviética. A cúpula geralmente é acreditada por ter permitido que JFK e Khrushchev passassem a compreender suficientemente as motivações um do outro. Assim, quando a crise dos mísseis de Cuba começou, mais de um ano depois, eles sabiam que nenhum dos dois queria resvalar para uma guerra nuclear.
Ficou inseguro sobre como responder após o assassinato de seu irmão. Havia quem argumentasse que ele poderia ter tentado concorrer à eleição presidencial dos Estados Unidos de 1964 como o sucessor político óbvio de seu irmão. Lyndon Johnson não era popular dentro do governo e acreditava-se que John pretendia substituí-lo como vice-presidente na chapa de 1964 caso não tivesse sido assassinado. Ainda assim, Johnson se alinhou ao movimento dos direitos civis e conseguiu vencer a eleição de 1964. Bob não tentou desafiá-lo. Em vez disso, ele concorreu e venceu uma vaga como um dos senadores dos Estados Unidos pelo estado de Nova York, entrando no Congresso no início de 1965. Nos anos seguintes, ele se estabeleceu como um crítico dentro do Partido Democrata à escalada da Guerra do Vietnã promovida por Johnson. Apesar de seu irmão ter liderado o início do envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. Foi realmente depois que a conscrição por sorteio foi introduzido. Em 1964, a guerra escalou dramaticamente, com centenas de milhares de soldados americanos sendo enviados para o Vietnã do Sul e uma intensa campanha de bombardeios começando. Nesse contexto, Bob Kennedy rompeu com a defesa anterior de sua família pela intervenção na Indochina e se tornou um opositor da guerra no Vietnã. O fato de Bob Kennedy ter mudado de opinião sobre a Guerra do Vietnã não foi algo totalmente incomum. Os Kennedys eram conhecidos por mudar suas abordagens políticas. Por exemplo, os políticos da família haviam apoiado o senador Joseph McCarthy, quando ele liderou o Pânico Vermelho contra comunistas potenciais e imaginários nos Estados Unidos nos anos 1950. A atitude deles em relação ao movimento dos direitos civis foi fria no começo, antes de abraçá-lo de forma entusiasmada. Isso não era necessariamente um oportunismo político descarado. Perceber que uma política deu errado e que você precisa mudar seu ponto de vista pode ser visto como um ato de maturidade política. Esse parece ter sido o caso em relação à visão de Kennedy sobre a Guerra do Vietnã. As coisas haviam mudado imensamente na Indochina desde que seu irmão começou a enviar um número relativamente modesto de tropas para a região. E em 1968, Bob Kennedy concluiu que a guerra não poderia ser vencida e que um maior envolvimento era insustentável. A eleição presidencial dos Estados Unidos em 1968 parecia que seria extremamente acirrada. A Guerra do Vietnã havia virado a sociedade e a política americana de cabeça para baixo, e havia um enorme movimento anti-guerra surgindo, que por sua vez alimentava uma contracultura em ascensão. O Partido Republicano tinha uma estratégia clara. Eles haviam se reinventado sob a liderança de Barry Goldwater anos antes como o Partido da Lei e da Ordem. Em um país que para muitos mudava rápido demais, com níveis crescentes de uso de drogas e problemas de criminalidade urbana. Eles escolheram Richard Nixon como seu candidato, que já havia concorrido em várias chapas republicanas antes como vice-presidente. Os democratas estavam em completa desordem. Embora teoricamente tivesse cumprido partes de 2 mandatos, Lyndon Johnson só havia vencido uma eleição para a presidência e só havia cumprido um mandato completo. O segundo mandato parcial, que ele cumpriu após assumir a presidência, vindo da vice-presidência, depois que JFK foi assassinado em 1963, não o impedia de concorrer novamente. De acordo com o limite de 2 mandatos estabelecido pela 22ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. E ainda assim, Johnson era um presidente extremamente impopular em 1968 e estava claro que ele seria derrotado se concorresse novamente. Por fim, ele foi persuadido a concordar em não se candidatar, e uma disputa altamente contenciosa nas primárias democratas começou. 2 candidatos principais eram Eugene McCarthy, de Minnesota, e Hubert Humphrey. Ambos os candidatos faziam campanha com uma plataforma anti-guerra, prometendo tirar os Estados Unidos do Vietnã. Bob logo decidiu entrar na disputa junto com eles.
A campanha que se seguiu foi um dos maiores e se da história americana. Kennedy era um excelente orador e falava com convicção sobre como a guerra precisava ser encerrada no Vietnã, ao mesmo tempo em que lidava com os problemas da sociedade americana. Foi um momento carregado de tensão política. No dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr., o líder do movimento dos direitos civis, desde o final dos anos 1950, foi assassinado em Memphis, Tennessee. A ofensiva do Tet pelo Vietcong estava em andamento na Indochina. E, por fim, quando a Convenção Nacional Democrata foi realizada em Chicago no final de agosto, ela seria acompanhada por grandes protestos e uma repressão policial excessivamente violenta que foi televisionada em todo o país. Bob Kennedy não estava lá. A campanha de Bob Kennedy vinha ganhando força nos meses após o assassinato de Luther King, e parecia possível que ele pudesse vencer a disputa para se tornar o candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais. Mas, logo após a meia-noite, no dia 5 de junho de 1968, enquanto fazia campanha no Hotel Ambassador em Los Angeles, como parte das primárias da Califórnia, Kennedy foi baleado a queima-roupa por um agressor chamado Sirhan. A bala fatal entrou em sua cabeça atrás da orelha direita. Várias outras pessoas próximas foram feridas por disparos adicionais antes que Sirhan fosse desarmado. Kennedy sobreviveu inicialmente e ainda estava vivo quando foi levado ao hospital. No entanto, ele não conseguiu se recuperar e foi declarado morto pouco mais de 24 horas depois. Assim como no assassinato de JFK, 5 anos antes, várias teorias da conspiração surgiram em torno do assassinato de Bob Kennedy, incluindo relatos de um segundo atirador. No entanto, dado o ambiente lotado em que Sirhan realizou o assassinato, nos corredores da cozinha do Hotel Ambassador, essas teorias parecem bastante improváveis, já que um segundo atirador teria sido visto. Ted Kennedy fez o discurso fúnebre no funeral de Bob Kennedy. Ele era o último filho de Joe Kennedy, seus 3 irmãos mais velhos, todos mortos, um na guerra, 2 assassinados. Ele também havia perdido uma irmã em um desastre aéreo, e outra havia sido lobotomizada e institucionalizada um quarto de século antes. Não surpreendentemente, ele mencionou muito disso no elogio fúnebre, afirmando, abre aspas, nós o amávamos como irmão, como pai e como filho. De seus pais e de seus irmãos mais velhos, Joe, Kathleen e Jack, ele recebeu uma inspiração que transmitiu a todos nós. Ele nos deu força nos momentos difíceis, sabedoria nos momentos de incerteza e companheirismo nos momentos de felicidade. Ele estará sempre ao nosso lado. Nessa época, Ted já era senador dos Estados Unidos. Enquanto seus irmãos tinham ido para a Casa Branca, Ted assumiu o papel de principal político da família Kennedy em Massachusetts. Ele usou isso como trampolim para se tornar um dos 2 senadores do estado em 1962, cargo que ocuparia por 47 anos. Ele também desempenhou um papel na gestão da campanha presidencial de John. Ele escapou por pouco da maldição dos Kennedy em 1964, quando se envolveu em um acidente de avião em Massachusetts. Embora tenha ficado gravemente ferido, e assim como seu irmão John, que nunca se recuperou totalmente dos ferimentos de guerra, Ted ficou com problemas nas costas e outros males físicos pelo resto da vida. Embora muitos tenham pedido para que ele rapidamente se candidatasse na Convenção Democrata de 1968, Ted estava emocionalmente abalado demais pela morte de Bob para fazê-lo. Em vez disso, nos anos seguintes, Ted construiu uma carreira sólida no Senado. Embora ele estivesse às voltas com problemas de saúde na família, especialmente um filho com asma grave e outro com câncer ósseo que precisou amputar a perna para conter a propagação agressiva da doença. As conversas sobre Ted Kennedy concorrer à presidência continuaram ininterruptas após 1968,
Enquanto os comentaristas entendiam porque ele havia evitado entrar muito tarde na corrida como uma espécie de substituto para Bob. Em 1968, muita gente achava que era dado como certo que ele acabaria concorrendo em 1972 ou em 1976. Isso não se concretizou. Há uma razão clara para isso. No dia 18 de julho de 1969, Ted participou de uma festa na ilha de Chappaquiddick, no sudeste de Massachusetts. Ele saiu pouco depois das 23 e estava dirigindo com Mary Jo Kopechne, uma ex-assistente da campanha presidencial de Bob no ano anterior. Durante o trajeto, Ted fez uma curva errada em uma estrada que levava a uma ponte estreita. O carro derrapou na ponte e caiu na água. Ted conseguiu sair do carro nadando, mas Mary Jo se afogou. Mais tarde, ele afirmou que tentou resgatá-la do veículo. O que poderia ter sido considerado apenas um trágico acidente se tornou uma grande polêmica quando Ted só comunicou o incidente à polícia às 10 da manhã, na manhã seguinte, muitas e muitas horas depois de o acidente ter ocorrido. Kennedy depois apareceu na televisão e declarou que suas ações durante as 8 ou 9 horas antes de relatar o acidente não faziam sentido para ele. Talvez o peso de outra morte tão próxima à de Bob tenha causado seu comportamento peculiar. De qualquer forma, o incidente de Chappaquiddick se tornou uma controvérsia nacional. E foi isso que se entende como motivo pelo qual Ted evitou concorrer nas eleições presidenciais de 1972 ou 1976. Embora legalmente ele só tenha recebido uma sentença suspensa de 2 meses por abandonar o local do crime. Ele acabou desafiando o presidente democrata em exercício, Jimmy Carter, em 1980, mas não teve sucesso em conseguir a indicação. Carter acabou perdendo de lavada para Ronald Reagan. Não só os homens da família Kennedy deixaram sua marca no mundo. Outras mulheres da família Kennedy também fizeram isso. Isso realmente não poderia acontecer no campo da política eleitoral, que foi esmagadoramente dominado por homens durante 3/4 do século XX e mesmo assim só mudou lentamente. Antes da década de 1980, por exemplo, apenas 14 mulheres haviam ocupado uma cadeira no Senado dos Estados Unidos. 6 dessas mulheres foram cooptadas, sem eleição, para ocupar cadeiras deixadas vagas por seus maridos. Isso significa que apenas 8 senadoras foram eleitas na história dos Estados Unidos antes de 1980, um sinal de como era improvável que as mulheres da família Kennedy alcançassem o mesmo status dos homens Kennedy na política do país. Mesmo assim, elas ganharam destaque de outras maneiras. Rose Kennedy foi a matriarca da família Kennedy, esposa de Joe Kennedy e mãe de JFK, Bob, Ted e dos outros. Ela fez campanha energicamente para seus filhos em vários momentos entre as décadas de 1940 e 1970, embora tivesse mobilidade reduzida nos últimos anos de vida. Rose também trabalhou com várias instituições de caridade e era conhecida por sua atuação junto à Igreja Católica Romana. Na velhice, ela ganhou reputação por defender a condição dos idosos na sociedade americana. O trabalho de caridade de Rose frequentemente se concentrava em pessoas com deficiência. Isso foi algo que influenciou sua filha Eunice. Eunice é provavelmente a mais conhecida hoje entre as filhas de Rose e Joe Kennedy, por ter fundado as Special Olympics. Desde jovem, ela trabalhou em vários departamentos do governo, incluindo um período no Departamento de Estado, depois que a família voltou da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, ela tinha experiência com o funcionamento interno da burocracia governamental e na administração de grandes organizações desde jovem. Após a guerra, ela trabalhou em vários abrigos para mulheres e outros grupos de ajuda. Durante a década de 50, seu trabalho de caridade passou a se concentrar em pessoas com deficiências intelectuais e físicas.
Ela foi inspirada nisso, em certa medida, pela situação de Rosemary. Depois que ela foi submetida a uma lobotomia em 1941, Rosemary foi praticamente escondida do resto da família por seu pai, embora eles tivessem algum conhecimento vago de que ela havia passado por uma operação que deu errado. Só quando o pai delas sofreu um derrame que o deixou bastante debilitado, em 1961, é que Eunice e os outros ficaram totalmente cientes do que havia acontecido. Foi Eunice quem revelou todos os detalhes da condição de Rosemary ao público em uma entrevista para um jornal um ano depois. Nesse mesmo ano, ela fundou um acampamento de verão para pessoas com deficiência, e foi a partir disso que surgiu a ideia das Special Olympics. O primeiro evento desse tipo foi realizado em 1968 em Chicago. Desde então, o evento cresceu e passou a incluir participantes de mais de 170 países. O evento agora é realizado a cada 4 anos, e a 17ª edição está programada para acontecer em Santiago, no Chile, em 2027. Eunice recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade pelo seu trabalho em 1984, a primeira de uma pequena montanha de prêmios e honrarias. Isso continuou até sua morte em 2009, apenas 2 semanas antes do falecimento de seu irmão Ted. Eunice não foi a única mulher da família Kennedy que deixou uma marca considerável na segunda metade do século XX. Sua irmã, Jean, também fez isso, e de uma forma que era muito parecida com a de Eunice em muitos aspectos. Em 1974, ela fundou a Very Special Arts, uma organização criada para promover a participação de pessoas com deficiências intelectuais e físicas nas artes. O objetivo principal era fornecer acesso a treinamento para jovens com deficiência, embora o programa fosse o mais abrangente possível. Com foco também em tudo, desde pintura e desenho até as artes cênicas, como canto, atuação e dança. A VSA, como ficou conhecida, não se restringiu aos Estados Unidos e, com o tempo, centros da VSA foram criados em dezenas de países diferentes. A ideia era simples, mas eficaz, e novamente deve ter sido inspirada em certa medida por Rosemary e sua situação. Tornar as artes acessíveis àqueles que geralmente haviam sido excluídos delas em razão de suas deficiências. Nesse processo, suas vidas melhorariam. A VSA já trabalhou com mais de 300 mil pessoas, desde que foi criada há mais de 40 anos. Jean, mais tarde, passou a servir como embaixadora dos Estados Unidos na Irlanda, nomeada pelo presidente Bill Clinton após ele assumir o cargo em 1993, continuando os fortes laços da família Kennedy com a Irlanda, terra ancestral da dinastia. Ela foi a última sobrevivente dos filhos de Joe e Rose Kennedy, falecendo apenas em 17 de junho de 2020, aos 92 anos de idade. Em 1999, a maldição dos Kennedy, que estava relativamente adormecida desde o final dos anos 1960, embora doenças ainda assombrassem a família, de tempos em tempos, voltou a atingir a família. No dia 16 de julho daquele verão, um pequeno avião Piper Saratoga caiu no Oceano Atlântico, nas águas próximas a Martha's Vineyard, uma ilha perto de Cape Cod e do complexo dos Kennedy em Hyannisport. O avião estava sendo pilotado naquele momento por John F. Kennedy Jr., filho e homônimo do presidente Kennedy. Sua esposa, Carolyn, e a irmã dela, Lauren, também estavam a bordo do avião naquele momento. Mais uma tragédia aérea havia tirado a vida de membros da família Kennedy. Neste caso, parece que Kennedy, que estava pilotando o avião, ficou desorientado enquanto tentava pousar à noite e caiu na água após perder a noção espacial. Todos os 3 morreram no acidente. Esse não foi o único incidente após os assassinatos dos anos 60. Um filho de Bob Kennedy,
David morreu de overdose de drogas em 1974, numa família com histórico de problemas com abuso de substâncias. Outro filho de Bob Kennedy, Michael, morreu em um acidente de esqui em Aspen, no Colorado, na véspera de Ano Novo de 1997. E dois dos netos de Bob Kennedy, cuja linha da família havia sofrido especialmente nos últimos tempos, perderam a vida em rápida sucessão em 2019 e 2020. Saoirse Kennedy morreu de overdose de drogas, enquanto Maeve Kennedy e seu filho Gideon, que tinha apenas 8 anos na época, morreram afogados durante um passeio de canoa na Baía de Chesapeake. Quando o acidente em Martha's Vineyard ocorreu em 1999 e ao longo das últimas décadas do século XX e início dos anos 2000, Ted Kennedy sempre foi visto como o patriarca da família. Ele havia, por exemplo, herdado o complexo Kennedy em Hyannisport e era o mais visível publicamente de todos os Kennedys. Ele nunca mais concorreu à presidência depois de sua tentativa fracassada de substituir Jimmy Carter em 1980. Isso não quer dizer que sua carreira não tenha tido sucesso. Como senador por 47 anos, ele ficou conhecido como o Leão do Senado, um dos líderes do Partido Democrata em muitos assuntos ao longo de muitos anos. Uma causa muito próxima a ele era o conflito na Irlanda do Norte. Os 6 condados do norte da Irlanda permaneceram parte do Reino Unido depois que a República da Irlanda adquiriu sua independência gradualmente em etapas durante as décadas de 20 e 30. Havia forte preconceito religioso aqui entre protestantes de origem britânica e católicos romanos de origem irlandesa. Isso explodiu em conflito no final da década de 1960. Kennedy se interessou pelos acontecimentos lá desde o início, a terra natal de seus bisavós. Devido ao nível de desconfiança em relação aos políticos britânicos que existia entre o movimento republicano irlandês na Irlanda do Norte, políticos dos Estados Unidos, especialmente os irlando-americanos, desempenharam um papel importante no avanço do processo de paz na Irlanda do Norte nas décadas de 1980 e 1990. Kennedy foi fundamental para intermediar isso do lado americano. Em outras áreas, ele defendeu diversas causas ao longo dos anos, especialmente a reforma da saúde nos Estados Unidos. Mas ele também tinha seus demônios. Kennedy era conhecido por periodicamente beber muito, consumindo mais álcool em certos períodos do que em outros. E há quem teorize que ele sofria de uma forma de transtorno de estresse pós-traumático, causado pelos eventos tumultuados dos anos 1960. Quando ele morreu em 2009, foi certamente o fim de uma era em muitos aspectos, já que o último dos irmãos de JFK e Bob Kennedy faleceu. A família Kennedy continua desempenhando um papel na vida americana. Um papel, embora muito menos proeminente do que teve no século XX. Por exemplo, Maria Shriver foi a primeira-dama da Califórnia entre 2003 e 2011, período em que seu marido, Arnold Schwarzenegger, foi o governador da Califórnia. Ela é filha de Eunice Kennedy, do casamento dela com Sargent Shriver. Em 2013, os Kennedys também retornaram ao cargo político após uma breve pausa, quando Joe Kennedy III foi eleito para a Câmara dos Representantes, representando o 4º Distrito de Massachusetts. Ele é neto de Bob Kennedy e filho de Joe Kennedy, segundo que também serviu como representante do 8º Distrito no estado entre 1987 e 1999. Joe Kennedy II, mais tarde, fundou a Citizens Energy Corporation, que trabalha para fornecer energia residencial barata para famílias de baixa renda na Nova Inglaterra. Joseph Kennedy III ganhou destaque brevemente em 2018, depois de ser escolhido para dar a resposta do Partido Democrata ao discurso do Estado da União do presidente Donald Trump. Kennedy queria usar isso como trampolim para o Senado dos Estados Unidos.
No entanto, ele perdeu a disputa pela primária democrata contra o atual senador Ed Markey em 2020. Depois disso, Joseph deixou seu cargo no Congresso para se tornar o enviado especial dos Estados Unidos para a Irlanda do Norte na administração de Joe Biden, continuando o papel da família Kennedy no processo de paz da Irlanda do Norte. Outra descendente da família, Caroline Kennedy, filha de JFK e Jack Kennedy Onassis, serviu como embaixadora dos Estados Unidos na Austrália entre 2022 e 2024. Assim, embora os Kennedys não sejam mais tão proeminentes na política e na sociedade dos Estados Unidos como já foram, eles continuam ocupando posições importantes. A história dos Kennedys parece nunca ter um fim definitivo. Embora o papel da família na linha de frente da política americana parecesse ter em grande parte chegado ao fim após a morte de Ted Kennedy, em 2009, os últimos anos testemunharam a ascensão de um novo Kennedy ao cenário nacional. Robert Kennedy Jr., ou RFK Jr., é um dos 11 filhos do casamento de Bob Kennedy com Ethel Kennedy. Consequentemente, ele é sobrinho do presidente JFK. RFK Jr. teve uma vida peculiar em muitos aspectos. Perturbado pelo assassinato de seu pai quando era adolescente e por outros acontecimentos, ele desenvolveu um sério problema com drogas em sua juventude e foi culpado por vários membros da família por agir como uma má influência sobre os irmãos e primos nesse sentido. Posteriormente, ele largou os entorpecentes e se tornou um ambientalista de destaque, envolvido em várias campanhas nacionais, migrando com o tempo para a área do direito para lutar legalmente contra a degradação ambiental. Mais recentemente, sua preocupação passou a ser com questões de saúde. Isso não era totalmente alheio ao seu trabalho anterior. Afinal, o ambientalismo muitas vezes trata de manter cursos d'água limpos e coisas do tipo para manter as pessoas saudáveis nas comunidades locais. Com o tempo, porém, o foco crescente de RFK Jr. passou a ser vacinas e aditivos alimentares, especialmente o uso de subprodutos industriais cancerígenos, como corantes alimentícios. Algo que não seria permitido em quase nenhum outro país desenvolvido. As opiniões dele sobre vacinas são muito mais controversas. Foi com essa plataforma que Kennedy concorreu como candidato independente na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024. Ele tinha uma base de apoio pequena, mas importante. Então, quando desistiu e declarou apoio a Donald Trump na eleição, fez isso em troca da promessa de que receberia o cargo de secretário de Saúde e Serviços Humanos. Ele está nesse cargo desde fevereiro de 2025. Sua posição sobre muitos assuntos continua controversa, principalmente em relação às vacinas, já que houve um grande surto de sarampo em vários estados dos Estados Unidos em 2025. Os Kennedys, gostando ou não de sua política, foram uma das dinastias políticas mais importantes da América do século XX. Ninguém pode negar isso. A história deles também era tão improvável. Ao contrário de muitas outras famílias que um dia produziriam um presidente dos Estados Unidos, eles não tinham um ancestral que chegou nos séculos 17 ou 18. Em vez disso, Patrick Kennedy chegou à cidade de Boston em 1849, um dos centenas de milhares de pessoas que fugiam da grande fome da Irlanda indo para a América naquela época. A vida dele lá foi curta e ele morreu 9 anos depois. No entanto, ele deixou um filho, P.J. Kennedy, que acabou tendo uma carreira de muito sucesso nos negócios e na política em Boston e Massachusetts. Foi o trampolim que a família precisava. O próprio filho de PJ, Joe Kennedy, por sua vez, se tornaria imensamente rico e entrou para a política em meados da década de 1930 como chefe da recém-criada Comissão de Valores Mobiliários e depois como embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha no período que antecedeu e nos primeiros estágios da Segunda Guerra Mundial.
Uma figura controversa, Joe desenvolveu a ambição de que um de seus filhos se tornasse presidente dos Estados Unidos. Esse objetivo foi alcançado em 1960, quando John Kennedy venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos e se tornou o presidente mais jovem da história do país. Muitos outros também se destacariam na família, desde a candidatura presidencial de Bob em 1968 até a longa carreira de Ted e a fundação das Special Olympics por Eunice Kennedy. Mas ao longo do tempo, a maldição dos Kennedy também trouxe sofrimento. John e Bob foram assassinados com uma diferença de 5 anos, em 1963 e 1968. Vários membros da família morreram em acidentes de aviação e outros sofreram de outras formas. Os Kennedys não são uma força totalmente esgotada na vida americana, como mostra a ascensão à proeminência pública de RFK Jr. nos últimos anos. No entanto, eles sempre serão associados ao século XX e especialmente à década de 1960, uma era em que uma dinastia americana aparentemente voou perto demais do Sol. O que você acha dos Kennedys? Eles eram uma família de pessoas excessivamente privilegiadas e ricas que tentaram conquistar poder na sociedade americana sem realmente mudar muita coisa? Ou eles são uma dinastia trágica de indivíduos que realmente tentaram mudar a sociedade americana para melhor, muitas vezes sofrendo grandes perdas como resultado? Por favor, nos conte nos comentários. E por enquanto, muito obrigado por assistir.